Olá, galera do sétimo ano, estamos aqui de volta para mais uma aula nossa, agora começando o módulo 9. O módulo 9, nós vamos trabalhar as medidas na circunferência. Nós já trabalhamos circunferência esse ano, não é? Nós já vimos a diferença entre círculo e circunferência. Então, agora a gente vai trabalhar um pouquinho as medidas na circunferência. Tudo bem? Bom, a nossa circunferência, todo mundo sabe, né? Vocês já sabem disso, que a volta completa dessa circunferência, ela mede 360 graus, não é? Então, aqui tem um textinho que fala sobre as manobras que o pessoal faz aí, né? De bicicleta, até mesmo no skate, ou outras modalidades que o pessoal faz umas manobras aí que chama-se 360 graus. Por que que tem esse nome? Porque essa manobra ela dá uma volta completa, né? Então, uma volta completa na nossa circunferência, ela tem a medida de 360 graus, tudo bem? Então, vamos lá. No nosso módulo anterior, nós já discutimos diferentes tipos de medidas, né? Que a gente pode medir a altura, a gente pode medir distância, a gente pode medir quantidades, né? E assim por diante, né? Então, agora a gente vai medir a circunferência, tá? E para começar a medição, o que que a gente vai lembrar? Não sei se vocês vão se lembrar e se vocês prestaram bem atenção, mas no módulo anterior, que foi na aula passada, eu falei que para a gente começar a medir, nós precisamos de 3 ações. Então, o ato de medir, ele é composto por 3 ações. Vocês se lembram quais são essas 3 ações? Então, vocês vão escrever essas 3 ações de uma maneira resumida aqui no exercício 1. Quais são as 3 ações que nós demonstramos no ato de medir? Então, olha lá, no último módulo mostramos que o ato de medir é composto de 3 ações. Quais são elas? Escreva aí no exercício 1 essas 3 ações. Se vocês não estiverem lembrando, volta sua apostila lá na página 394, bem no finalzinho da página que está falando quais são as 3 ações, tá? Para medir, para a gente fazer uma medição. Então, quais são as 3 ações principais? Coloca aí para mim. Bom, o segundo ponto. Então, olha só, aqui eu tenho a circunferência, e essa circunferência foi feito uma medida em cima da linha. Essa linha aqui, essa linha da circunferência, esse ponto que foi medido aqui, ele é chamado de arco, tá? Então, olha só, considerando a primeira ação que você já indicou, que é necessário escolher uma unidade para medir arcos, então, a gente precisa de uma unidade de medida. Por exemplo, para a gente medir o comprimento de uma sala de aula, a gente utiliza a unidade de medida metros. Para a gente medir a distância entre 2 cidades, a gente utiliza a unidade de medida de comprimento, o quilômetro, né? Para a gente medir a quantidade de água que vai dentro de determinada garrafa ou recipiente, a gente utiliza a unidade de medida do litro, não é? No arco, na circunferência, não é diferente, nós temos uma unidade de medida também, tá certo? Aqui nesse exercício, ele pede para você considerar esse U como unidade de medida, então foi feito aqui um pedacinho aqui. Então, aqui eu tenho uma unidade de medida. Eu não sei quanto mede, aqui está falando para você representar como um U. Aí, ele pede para a gente fazer o quê? Na figura aqui embaixo, onde foi desenhada a circunferência, foi destacado o arco AB, ó. Esse símbolo aqui, ó, o AB com esse arquinho em cima, significa um pedaço da circunferência, tá? Um arco da circunferência.
Então, aqui a gente tem o arco AB. Cada bolinha dessa representa o limite de uma unidade, ó, tá? Um U. Então, aqui eu tenho quantas unidades? Quantas vezes o U cabe dentro do AB? Aqui. Tem 1, 2, vai medindo aí, tá bom? Quantas vezes cabe? Depois, na letra B, ele fala assim, represente numericamente o resultado da medição que você acabou de realizar. Então, aqui é para você colocar. Se foi 3, 3U. Se foi 4, 4U, que é a unidade de medida, tá? Bom, isso aí é só para vocês treinarem um pouquinho, que a gente precisa falar algo mais importante. Então, aqui eu tenho também um outro exercício, e ele fala assim, Pedro adotou a unidade de legal. Então, aqui, sabe aquela unidade aqui do exercício anterior que a gente chamou de U, um U? Aqui ele está chamando de um legal. Então, ele deu o nome para a unidade de medida dele de legal, tá? Então, nessa unidade, 1/4 da circunferência mede um legal. Então, olha lá, circunferência inteira, se eu dividir ela em 4 partes, uma parte representa um legal. Então, nas figuras abaixo, o O representa o centro da circunferência, determine a medida em legais dos arcos assinalados. Então, olha só, quantos legais é aqui? Se aqui é a metade da metade, que é 1, quantos legais é aqui? E aqui, na B? E na C? Quantos legais? Então, vocês vão responder aí, tá bom? Depois a gente vai fazer a correção. Bom, o surgimento do grau na circunferência. Então, como que surgiu? Na verdade, gente, a unidade de medida da circunferência é o grau, que é o que eu falei agora para vocês, né, no começo dessa aula, sobre a circunferência toda, a volta completa, ela chama 360 graus. Até a gente falou aí de umas modalidades de esporte que quando gira completo, eles chamam aquele giro, né, de 360 graus. Então, tem aqui uma historinha, um pouquinho da matemática, história da matemática, falando como que foi inventado essa unidade de medida. Depois, com o tempo, vocês vão ler, tá bom? Vocês podem ler que é curiosidade. Bom, então aqui nós temos a representação da circunferência. Eu vou até ampliar aqui um pouquinho a minha imagem. Olha, aqui a gente tem a representação da circunferência, uma volta completa, tá? Bom, então, ó, ampliei bastante aqui para a gente poder trabalhar. Então, aqui, gente, olha só, começa do 0, tá vendo? E vai até a volta completa, 360, ó, 350, 51, 52, 53, até 360. Cada risquinho pequenininho desse, olha, é 1 grau. Então, a volta toda ela está dividida em 360 partes. E cada risquinho desse representa 1 grau, tá bom? Então, olha só, o grau, ele é bem pequenininho, não é? Depois, dentro desse 1 grau, ele é dividido em 60 partes. É que aqui a gente não vai ter para ver, não está marcado. Mas entre um grau e outro, eu tenho 60 divisões. Essas 60 divisões que temos aqui entre um grau e outro, nós chamamos de minutos. E cada 60 minutos, dentro deles, entre um e outro, é dividido em outras 60 partes, que nós chamamos de segundos, tá certo? Então, o grau, ele já é pequeno. Agora, depois tem... Cada grau é dividido em 60 partes, que nós chamamos de minutos, e cada minuto também é dividido em 60 partes, que nós chamamos de segundo, tá bom?
Então, olha só, dividindo-se uma circunferência em 360 partes iguais, cada arco obtido medirá 1 grau. Então, olha, é a bolinha lá em cima que representa o símbolo do grau. Então, ele está representado aqui em vermelho, ó, 1 grau, tá bom? Então, esse é 1 grau. Bom, continuando então. Aí tá aqui o que eu acabei de falar para vocês, olha. Então, se nós pegarmos 1 grau, que já é bem pequeno, e dividirmos ele, tá? Então, a astronomia trabalha bastante com as circunferências e ela precisa da precisão, da exatidão, né? Então, aí foi necessário criar as unidades menores que o grau, que eles criaram, então, o minuto e o segundo. Então, o minuto, ele é representado como se fosse uma vírgulazinha aqui em cima, ó, tá? E os segundos é com 2, tudo bem? Então, olha lá. 1 grau, ele equivale a 60 minutos. 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, a gente fala que 60 vezes 60 dá 3.600. Então, 1 grau, se a gente for pegar direto em segundos, nós temos 3.600 segundos. 1 grau, tá bom? Mas a gente vai por partes. 1 grau é 60 minutos e 1 minuto é 60 segundos. Parece com as horas. 1 hora é 60 minutos e 1 minuto é 60 segundos. É parecido, mas não tem nada a ver com a hora, tá bom? Porque a hora, a representação dela é em minutos e segundos, né? E a gente usa o grau, a bolinha, o minuto com uma virgulinha e os segundos com 2, tá bom? Então, olha só, um arco, ele tem de medida 15 graus, 30 minutos e 10 segundos, ele é representado dessa forma. A gente pode trabalhar a adição, subtração, divisão de graus, tá bom? Então, a gente vai para fazer a adição, subtração, é bem parecido com o que a gente fez o ano passado, quando a gente somou as horas, minutos e segundos. Então, vocês vão se lembrar que eu ensinei o ano passado. Pode ser que não lembra como faz, mas nós trabalhamos o ano passado isso. Então, vamos rever aqui, olha. Para eu somar duas medidas de graus, então eu quero somar 63 graus e 38 minutos, mais 22 graus e 52 minutos. Então, primeiro a gente arma a continha aqui, graus embaixo de graus, minuto embaixo de minuto. Se eu tivesse segundos, seria aqui, ó, segundos embaixo de segundos, tá? Então, primeiro eu somo normal. Somo lá. 38 mais 52, que deu 90 minutos. E 63 mais 22, que deu 85. Só que eu não falei que 1 grau equivale a 60 minutos? Então, aqui eu não posso passar de 60. Quando chega no 60, eu tenho que jogar para cá e acrescentar com 1 grau. Então, aqui 90, passou quanto de 60? Passou 30, não passou? Então, vai ficar só os 30 aqui. Os 60 que passou, eu vou jogar ele para essa coluna aqui como 1 grau. Então, de 85 eu vou para 86, olha. Tá vendo aqui? Aqui já está somado. Então, eu vou para 86 e aqui era 90. Como eu tirei o 60 que transformou em 1 grau, ficou só 30. Então, 86 graus e 30 minutos. Tá bom? Bom, a letra B é uma subtração. Aqui na B eu vou subtrair, fazer uma continha de menos. E aí, para subtrair, a gente tem que prestar bem atenção. Vamos montar primeiro a nossa conta.
Então, eu pego o maior em cima e o menor valor embaixo, igual uma conta de subtração normal. Grau embaixo de grau, minuto embaixo de minuto. Se eu tivesse segundo aqui, embaixo de segundo. Então, eu vou subtrair. Bom, eu consigo tirar 50 de 10? Eu consigo fazer 10 menos 50? Não. Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso emprestar. Eu vou emprestar do 30 graus. Eu vou tirar 1 grau. Então, eu vou ficar com 29 graus, olha. E eu tirei 1 grau. 1 grau não é 60 minutos? Então, eu vou transformar esse 1 grau para cá em 60 minutos. Mas eu já tinha 10, então 60 com esse 10 ficou 70. Então, ó, 29 graus e 70 minutos, ficou assim, menos 5,50. Agora, eu consigo fazer a conta. 70 tira 50, sobra 20. 29 tira 5, sobra 24. Então, fazendo a continha aqui, eu tenho que 30 graus e 10 minutos menos 5 graus e 50 minutos vai dar 24 graus e 20 minutos. Tudo bem? Bom, vamos devagar, tá bom? Nós vamos devagar então. Aí, o que vocês vão fazer? Bom, agora vocês vão resolver esses exercícios que tem, tá bom? Deixa eu explicar para vocês qual que vocês vão fazer. Então, vocês vão fazer, de acordo com essa minha explicação, vocês vão fazer os exercícios 1, 2, 3 e 4, tá? 1, 2, 3 e 4, dessa página 410. Então, vai fazer 1, 2, 3 e 4 até aqui, tá? Faz até aqui. Depois, vocês vão fazer em casa os exercícios 1, 2 e 3. Tá certo? 1, 2 e 3 do em casa. Então, olha, exercícios 1, 2, 3 e 4 da página 410 e os exercícios 1, 2 e 3 do em casa. É isso que vocês vão fazer hoje, tá bom? Bom, depois que vocês fizerem isso, vocês têm que se lembrar que hoje é dia de plural, de matemática. Então, vocês, além desses exercícios, vocês terão que fazer aqueles exercícios do plural. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Então, até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente.